A paz do Senhor, amados irmãos, e vamos prosseguindo no nosso propósito, quase finalizando o livro de Provérbios. Hoje, Provérbios 30, vamos ver o que nos diz o Senhor. Do 1 ao 33. Meditemos juntos. Palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, proferiu este homem a Itiel e a Ucal. Na verdade, eu sou o mais rude dos homens, nem mesmo tenho o entendimento do homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Toda a palavra de Deus é pura. Irmãos, tudo aquilo que vem do Senhor é verdade, é luz, é puro, não há engano. A palavra de Deus vem para nos corrigir, para nos alinhar à vontade do Pai, para tratar os nossos corações, curar as nossas feridas. Vem como um bálsamo que nos traz paz, que nos traz amor, que nos traz confiança de que tudo pode melhorar, mesmo diante de qualquer situação que não é tão agradável aos nossos olhos, que tantas vezes é dura, que realmente nos pole, porque o Senhor nos vê como um diamante, e o diamante às vezes é bruto, mas ele precisa ser polido para tirar dele a melhor versão, para tirar aquele brilho que é natural dele, mas que às vezes está escondido diante de tantas circunstâncias que há nessa terra. E a palavra do Senhor é escudo para os que confiam nele. Então, medite com frequência na palavra de Deus, leia um versículo, estude a Bíblia, confie no Senhor e nos planos que Ele tem para você, porque Ele não nos criou à toa. Se estamos aqui nessa terra, porque Deus tem um propósito conosco. E se confiarmos na verdade que há na palavra do Senhor e vivermos com sabedoria diariamente, colheremos bons frutos. E é Deus quem nos honrará nessa terra e teremos o nosso grande galardão quando formos morar na eternidade lá nos céus ao lado do nosso amado Jesus. Prosseguindo, versículo 6. Nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não adianta lermos um versículo e queremos adequar aquele versículo à nossa vida. Não, a nossa vida que tem que ser adequada a todos os livros da palavra do Senhor, e não apenas um versículo que agrada e conforta o nosso coração. Então, que a gente possa buscar o entendimento pleno, o entendimento que está realmente vivo e eficaz na palavra de Deus para nosso conserto, para nosso alinhamento, para nossa salvação. E não que a gente queira mudar o entendimento e as palavras apenas para agradar aquilo que convém ao nosso coração, até porque o coração do homem é enganoso. Então, a gente tem que decidir viver a palavra. E viver a palavra, tantas vezes nessa terra, não será fácil. Passaremos por perseguições, passaremos por confrontos, passaremos diante dos falsos profetas, usando da palavra e tentando nos convencer que eles estão falando a verdade, mas na verdade não estão. Então, que possamos pedir todos os dias discernimento espiritual ao nosso Pai, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos
e estando posicionados espiritualmente, para não sermos enganados. 2 coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer, quem é o Senhor? Ou então, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques o culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se afartam, e com a 4ª nunca dizem basta. Então, irmãos, aqui, nesses versículos aqui, vem falando dessa geração que nós observamos hoje em dia, pessoas gananciosas, pessoas que elas estando satisfeitas, o outro pouco importa no olhar delas, aqueles que se aproximam dos outros só enquanto o outro pode te servir, que são as sanguessugas, e elas nunca estão satisfeitas por mais que você faça, por mais que você tente ajudar, elas te sugarão. Então tenha discernimento para você fugir de toda aparência do mal. Nós devemos evangelizar sim, devemos amar ao nosso próximo sim, devemos cuidar dos aflitos e dos doentes da nossa casa primeiramente, e depois de todos aqueles que nos cercam, que são o nosso próximo, mas não nos deixemos enganar. Não dê mais do que você pode dar e se afaste de toda sanguessuga que só se aproxima de ti para te tirar tudo aquilo que você pode dar, mas quando você precisa, a pessoa não está ali do seu lado. Quando você quer um abraço, você olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém para te abraçar. Então, vigie, seja sábio, seja ponderado, tenha discernimento e ajude com amor, sim, mas não seja dependente emocional de ninguém, porque somos dependentes apenas do Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nosso amado Jesus e do Espírito Santo que está conosco ao nosso lado e nunca nos deixa sós. Precisamos conviver com o nosso próximo e ajudar quem precisa, sim, mas seja sábio, tenha discernimento para não deixar as pessoas te sugar. Versículo 16. A sepultura, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da água os comerão. Estas 3 coisas me maravilham, 4 há que não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. O caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. O que é uma mulher adúltera, irmãos? É a mulher que seduz, é a mulher que parece atraente, boazinha, mas que está pronta para dar o golpe. Se é adúltera, é o quê? É porque
está andando com alguém que já tem uma aliança, está adulterando, está infligindo o mandamento do Senhor, que é não adulterarás. Isso serve para a mulher e para o homem também. Então, se você vive num erro, se você, porventura, se envolveu com alguém que já tem uma aliança, se arrependa e alinhe o seu caminho enquanto há vida, enquanto há tempo. Enquanto estivermos nessa terra, há esperança de salvação. Então, que haja conserto, que haja arrependimento. Siga o seu caminho em paz e não adultere mais. Por quê? Para que os seus ossos não apodreçam, para que a sua geração também não padeça dessa maldição, porque se envolver com um homem, com uma mulher, que já são aliançados com alguém, isso é trazer maldição para a própria vida e para a vida da pessoa e das suas gerações. Então, nesse versículo 20, repetindo, nos diz assim: o caminho da mulher adúltera é assim, ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Então é a cegueira espiritual, a pessoa está fazendo mal para ela, para o outro, para a sua geração, e ainda acha que está certa, que não está fazendo nada de mal para ninguém, mas ela só está pensando nela mesma. Ó geração ingrata e impura, que não valoriza o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, mas que haja esperança e arrependimento para essas pessoas. Versículo 21. Há 3 coisas pelas quais se alvoroça a terra, e 4 ninguém pode suportar: o servo quando reina, o tolo quando anda farto de pão, a mulher desprezada quando é casada, e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas são criaturas de pouca força, todavia no verão preparam a sua comida. Aqui está falando da prudência, né? Quando cita aqui, faz esse comparativo com as formigas, fala da prudência do homem prudente, do homem que tem uma reserva. Ele não gasta tudo ou ele não se preocupa com o dia que virá. Apesar da palavra falar que nós não devemos andar ansiosos nem preocupados com o que virá, porque o futuro a Deus pertence, sim, é verdade. Mas também a gente não deve se envolver com dívidas, fazer o que dá na nossa cabeça sem pensar nas consequências. Nós devemos ser prudentes, sim. Isso é sinal de sabedoria. Versículo 26. Os coelhos que também são fracos e contudo fazem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei e contudo todos saem e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Há 3 que têm bom andar elegante e 4 andam com imponência. O leão, o mais forte entre os animais, o qual ninguém faz correr. O cavalo de guerra bem arreado, o bode e o rei a quem não se pode resistir. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o provocar da ira produz contenda. Que capítulo também abençoado, que nos traz muitas palavras de sabedoria, como agir, como falar, não se exaltar, controlar o que sai da nossa boca, ser prudente, não se envolver em adultério, para não zombarmos com desobediência de nossos pais, fugir de toda sanguessuga. E falando da geração dos dias de hoje, que não tem respeito, tantas vezes agem com
imprudência, com imundícia e não se arrependa dos seus pecados. Para concluirmos, voltando ao versículo 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Que possamos meditar em todos esses versículos, que possa entrar em nossos corações e ir melhorando aquilo que precisa ser melhorado na presença do Senhor. Que Deus abençoe, que essa palavra seja para nossa edificação e vocês me ajudem a evangelizar. Curtam, compartilhem e deixem seu comentário abaixo. Deus abençoe, Jesus te ama e eu também.